Livro A Luz da Eternidade, A Vida de Leonard Ravenhill, Capítulo 3, Faculdade Cliff e o Ministério Evangélico. Me deu o amor que indica o caminho, a fé que nada pode desanimar, a esperança de que nenhuma decepção cansa, a paixão que vai queimar como fogo. Não me deixe afundar para ser um carvão, faça-me teu combustível, chama de Deus. Frase de M. Wilson Carmichael. A Faculdade Cliff, localizada em Derbyshire, Inglaterra, perto de Sheffield, foi fundada em 1883 por Henry G. Guinness para treinar jovens para missões cristãs. Desde a sua fundação, Cliff enviou muitos graduados para o ministério missionário e evangelístico em todo o mundo. Diversos estudantes de Cliff passaram a servir com a missão no interior da China de Hudson Taylor, no interior da China e também em outras nações. Joe Bryce, ao narrar a história da Cliff, falou do espírito do local em 1934. Desde o início da faculdade, ele nunca falhou. Passava como uma chama sagrada de coração para coração e de geração em geração. É o poder de uma sucessão espiritual que se expressa em seriedade evangélica, misturada com alegria e certeza. Cliff insiste que o evangelista deve exemplificar o evangelho que ele prega a fim de confirmar sua eficácia. É o evangelista que ganha a vitória. Cliff tem uma preocupação em implantar a plenitude da graça e do poder. A doutrina da salvação de Cliff pela obra redentora de Cristo era profundamente evangélica naquele tempo. A salvação não pode ser encontrada em parte alguma, exceto na morte em sacrifício de Jesus Cristo. O problema básico do homem é o pecado original e toda a humanidade está sob o domínio de Satanás. O remédio para esse problema é encontrado em uma pessoa, Jesus Cristo. Cliff acreditava no milagre do perdão através da graça expiatória de Cristo. O evangelista de Cliff não teoriza sobre a expiação, ele a proclama. O fundamento fixo de sua fé é a crença que a morte de Cristo é uma conquista salvadora, a conquista natural do pecador, em vista da divina santidade de Deus, é a condenação. A cruz é o alívio. O pecador não tem aceitação com o Pai, exceto em seu Filho amado. Ele é reconciliado com Deus apenas através do trabalho do Calvário. O Deus com quem o pecador precisa lidar é justo, santo e direito, e seu amor é o amor santo. A crise da redenção não é sobre como o pecador pode encontrar Deus. Joe Bryce, The Crown for Christ, Sale, Oregon Shimul Publishing, 1934, página 105 e 106. Mas como Deus pode justificar o pecador e como o rebelde pode ser perdoado? O evangelista da Cliff, com glória e confiança, proclama o perdão dos pecados pelos méritos de Cristo crucificado e diz a todos os que escutarem: Ele morreu para expiar por pecados não seus. Sua dívida ele pagou e o seu trabalho ele fez. Vocês todos podem receber a paz que ele deixou. Quem fez intervenções? Meu Pai perdoa. Samuel Chadwick. O diretor da faculdade Cliff na época era Samuel Chadwick, o proeminente pregador metodista inglês. A vida de Ravenhill foi tão permanentemente influenciada por Chadwick que é importante saber aqui algo sobre a vida dele e seu ministério. Chadwick nasceu em Burnley, Inglaterra, em 16 de setembro de 1860, no país devotos que possuía uma profunda herança espiritual. Norman Dunning diz que o pai de Samuel havia se convertido a um dos pregadores de Wesley e era muito ligado a ele. Como os tempos eram muito difíceis, Samuel trabalhava meio expediente na fábrica local já aos 8 anos de idade. Aos 11, ele havia terminado a escola pública e estava trabalhando em tempo integral, para ajudar a sustentar a família. Samuel tornou-se cristão aos 10 anos em um serviço de aniversário da escola dominical. Ele aprendeu a orar.
Eu me isolava 3 vezes por dia para orações particulares e orava em espírito o tempo todo. 3 vezes por dia não era fácil. A hora do jantar era curta, a família grande e a casa pequena, mas eu consegui. Em meados da adolescência, Chadwick tornou-se plenamente consciente de que Deus o chamava para o ministério do Evangelho. Ele não resistiu e começou a trabalhar diligentemente para compensar as oportunidades educacionais perdidas. Aos 15 anos, sua mente desperta estava definitivamente consciente de um chamado ao ministério. Isso marcou uma crise de propósito e inteligência acelerados. Durante 12 meses, o menino ponderou a questão em seu próprio coração. Para ele, nada poderia parecer uma possibilidade mais remota do que encontrar seu caminho para o ministério. Ele praticamente não tinha educação e seu povo era pobre, mas ele dava provas de seu chamado, tornando-se um estudante sério e extenuante. Estava no trabalho das 6 da manhã às 6 da tarde e às 7 horas ele estava com seus livros por outras 5 horas, lutando por gramática, aritmética, geografia e história, teologia e Bíblia. Ainda adolescente, Chadwick solicitou a ordenação no circuito metodista local. O pedido foi inicialmente recusado com base na falta de educação formal de Chadwick, mas outro circuito metodista em Backup convidou o jovem pregador a se tornar um evangelista leigo em Stakesteads, uma vila em Rosendale, Lancashire. O ministério de Chadwick tinha nascido surgindo de origens muito humildes. Em 1883, aos 23 anos, ingressou no Disbury Theological College e destacou-se em seus estudos. No final do verão de 1886, seu curso universitário estava concluído. Em setembro, Chadwick estava em Edimburgo. Iniciaria seu primeiro ano probatório no circuito metodista da Praça Nicholson para então começar o ministério de nível básico rumo à ordenança. Norman Dunning diz que Edinburgh foi uma experiência maravilhosa para Chadwick, de 26 anos. A capital escocesa causou-lhe uma grande impressão. Era uma cidade de pregadores. Dr. Alexander White estava na igreja St. George's e Henry Drummond estava no auge de seu poder na universidade. John McNeill estava maravilhando todo mundo. O jovem estagiário metodista revelou sua oportunidade. Ele ouviu esses gigantes do púlpito e conversou com homens que escreviam livros nesta cidade universitária. Ele sentiu o estímulo da erudição madura e da grandeza intelectual. De Edinburgh, Chadwick foi se tornar ministro em Clydebank, perto de Glasgow, na Escócia, em setembro de 1887. Ele exerceu um ministério fiel lá por 3 anos até 1890, quando foi proposto que o talentoso jovem pregador fosse enviado para ser o superintendente missionário da Capela Wesley, um trabalho missionário em Leeds. Foi um chamado que ele aceitou e que se tornou um trabalho próspero sob a sua liderança até 1893. Chadwick teve um ministério subsequente em Shoreditch, perto de Londres. Finalmente, em seu pastorado mais influente de todos, na igreja de Oxford Place, em Leeds, de 1894 a 1907, Chadwick exerceu uma crescente influência espiritual em toda a Inglaterra. Dunning fala sobre Chadwick. Seu nome se tornou uma palavra familiar em todo o metodismo. Ele estava em grande demanda como pregador e palestrante. Ele viajou o metodismo de ponta a ponta, inspirando grandes congregações com sua habilidade única como expositor da Bíblia e estimulando o entusiasmo do público por um zelo e oratória como um reformista social. O ministério de pregação de Chadwick foi uma influência poderosa em todas as ilhas britânicas. Seu amor pela pregação nunca diminuiu. Se há uma pessoa no mundo de que tenho pena, é daquela que não tem amor pelo trabalho. Que labuta! Eu amei meu trabalho com um amor apaixonado e absorvente. Eu prefiro pregar a qualquer outra coisa que conheço neste mundo.
Eu nunca perdi a chance de pregar. Eu prefiro pregar do que comer meu jantar, sair de férias ou qualquer outra coisa que o mundo possa oferecer. Eu preferiria pagar para pregar do que ser pago para não pregar. Tem seu preço, em termos da agonia de suor e lágrimas, e nenhum chamado tem tais alegrias e tristezas, mas é um chamado que um arcanjo pode cobiçar, e agradeço a Deus que ele me chamou para esse ministério. É glorioso o privilégio compartilhar as dores e o vinho de Deus. Eu gostaria de ter sido um ministro melhor, mas não há nada no mundo de Deus que eu preferiria ser. Em 1904, 3 anos antes do término de seu ministério em Oxford Place, Chadwick tornou-se professor de meio período em teologia e ministério cristão na faculdade Cliff e então conduziu o trabalho missionário em tempo integral nas áreas de mineração de carvalho de Yorkshire. Em 1913, ele retornou para a escola, onde se tornou diretor da faculdade até sua morte, em 1932. Em anos anteriores, Leonard ouviu Chadwick pregar quando era um pastor na igreja de Oxford Place. Chadwick levou o pastorado para lá durante um ano inteiro financeiro difícil para a igreja. Havia 1000 lugares vazios no grande auditório da igreja. Então, Chadwick chamou a igreja para um compromisso com a oração. Nos próximos 3 anos, 1.500 pessoas foram adicionadas a igrejas sem truques ou entretenimento. Toda a cidade de Leeds conhecia o poder do ministério de Chadwick. Sua pregação foi uma das principais respostas para o crescente secularismo daquela cidade, que publicamente zombavam da fé cristã. Uma das críticas foi que a maioria das igrejas protestantes estava cada vez mais em declínio, provando assim que o cristianismo não tinha nada a oferecer para aqueles tempos. Todas as igrejas estavam em declínio, exceto a de Oxford Place. Normalmente, depois do culto de domingo à noite, Chadwick atravessava a rua em frente ao monumento da Rainha Vitória, onde os ateus se levantavam para ridicularizar a mensagem e o ministério de Chadwick. Semana após semana, eles zombavam da palavra de Deus, apontando para toda a hipocrisia das igrejas. Chadwick ouviu 13 ateus em suas discussões filosóficas. Um domingo à noite, um ateu falava, negando a verdade do cristianismo. Um dos ouvintes naquele momento apontou para a multidão que saía da igreja de Oxford Place e disse: "Bem, e quanto à igreja de Oxford Place? Esse lugar está cheio, não é?" O orador respondeu: "Bem, esse lugar é a exceção. Nós não podemos explicar isso. Nós a chamamos de loja misteriosa." Certa noite, Chadwick finalmente disse aos ateus: "Agora, olha aqui, venho ouvi-los por semanas. Então é a sua vez de vir e me ouvir, porque vocês têm medo de ouvir o evangelho." Eles aceitaram o desafio. No domingo à noite, eles encheram a galeria superior da igreja e naquela mesma noite, um de seus líderes foi convertido. Eles continuaram chegando nos dias seguintes até que todos os 13 vieram a Cristo, sob a pregação de Chadwick. Isso afetou a cidade inteira, já que bares e tabernas fecharam e um pequeno despertar ocorreu na área. Na faculdade Cliff, durante seus últimos anos, Chadwick estava preparando uma futura geração de jovens para pregar o evangelho e pastorear o rebanho de Deus. Foi sob a tutela de um pregador tão notável e um homem devoto que o jovem Ravenhill desejou se preparar para o ministério do evangelho. Na faculdade Cliff. Em outubro de 1930, Leonard chegou à faculdade Cliff juntamente com 2 outros jovens que haviam trabalhado com a Missão Internacional de Santidade. Ravenhill chegou lá para ficar sob a tutela de Chadwick, seguindo até a primavera de 1931, o último ano completo da vida de Chadwick. Mais tarde, Leonard lembrou-se de ter ficado na faculdade Cliff por apenas 6 meses, mas os arquivos da faculdade Cliff mostram que ele estava lá por 3 termos de estudo. O primeiro de outubro a dezembro, o segundo de janeiro a março e o terceiro de abril a junho de 1931, um total de 9 meses. Foi uma atmosfera espiritual sagrada e rica que Leonard encontrou entre os professores e alunos da Cliff. A vida acadêmica não está divorciada de um espírito de amor e devoção em Cristo, em oração e adoração. Chadwick costumava fazer os alunos cantarem um hino escrito por Nahum T. Gate,
em 1690. Através de todas as cenas em mudança da vida, nos problemas e na alegria, os louvores do meu Deus devem ainda meu coração e minha língua empregar. De sua libertação eu me gabarei, até que tudo o que está aflito. Do meu exemplo, tire conforto e encante suas tristezas para descansar. Entre todas as aulas que Ravenhill frequentou, uma das mais significativas foi a aula semanal de crítica de sermões. Nas noites de quinta-feira, um aluno diferente a cada semana pregava na capela da faculdade e na manhã seguinte. Todos se reuniam na sala de aula principal para ouvir 6 estudantes relatarem o sermão da noite anterior. Alguns avaliaram a precisão expositiva do pregador, enquanto outros observaram a construção do sermão ou as palavras e frases do pregador. Para concluir, Chadwick fazia uma análise do sermão e dos comentários dos alunos. Ele era sério e meticuloso em ajudar os alunos a melhorar sua habilidade de pregação. O sermão era submetido, como disse Norman Dunning, a uma operação e amputação ocasional. Esse tempo passou a ser conhecido entre os alunos como a clínica, pois sempre havia um diagnóstico relacionado ao sermão de cada homem. Um estudante chegou a se referir à época como um inquérito, sentindo que a única coisa a fazer com seu sermão após a pregação era enterrá-lo. Aos 23 anos e ainda muito jovem no ministério, muitos se perguntam como seriam os sermões de Leonard em aula. Ravenhill e seus colegas estudantes foram altamente impactados pelos dons de pregação e ensino de Chadwick. Nenhum de nós que sentou repetidamente aos pés de Samuel Chadwick pode esquecer isso. Ele não era um pregador comum, ele era um controlador de marionetes, um pregador dos pregadores. O renomado G. Campbell Morgan e ele eram grandes amigos e nunca rivais. Cada um deles detinha um dom extraordinário do outro, muito sagrado para críticas ou mesmo comparação. Ambos eram expositores, mas Morgan usou termos brilhantes sobre Chadwick. Enquanto estava na Cliff, Leonard teve o privilégio de jantar várias vezes com o conhecido evangelista Gypsy Smith, que estava no campus em diferentes ocasiões. Foi um incentivo para Leonard e seus colegas de classe conhecer Smith e absorver um pouco de sua experiência e zelo. O tempo de Ravenhill na faculdade Cliff nutriu um crescimento real em sua compreensão teológica, sua vida de oração, seus dons evangelísticos e seu zelo missionário. A vida universitária na Cliff era séria e disciplinada, uma vida de trabalho, estudo, oração, leitura e trabalho evangelístico. Os rapazes eram obrigados a acordar cedo, correr 2 milhas, todas as manhãs depois do café da manhã, depois tomar um banho frio antes de irem para suas palestras e tempo de estudo. Quando Chadwick enviava os jovens pregadores às igrejas nos fins de semana, ele lhes dava uma breve exortação e orava com eles. Suas palavras finais tornaram-se um lema regular. Vai e o diabo pode ir com você, porque se o diabo não se opuser a você, então não vale a pena enviar você. Sobre a vida de oração de Chadwick e sua influência sobre os outros, Leonard disse posteriormente: eu sou eternamente grato que Samuel Chadwick escreveu The Path of Prayer. Sou mais grato por tê-lo ouvido falar em oração e, acima de tudo, grato porque ele orou. Grande teólogo ele era, grande mestre do púlpito ele se tornou. No entanto, como seu mestre, ele era preeminentemente um homem de oração. Depois de deixar a faculdade em Cliff, em junho de 1931, Leonard entrou imediatamente em evangelismo em tempo integral, trabalhando com Maynard James e outros jovens evangelistas que haviam se juntado ao trabalho da missão de santidade. Este seria o seu trabalho no futuro imediato. A Missão Internacional de Santidade. Para entender as raízes, o contexto dos 27 anos de ministério de Leonard na Grã-Bretanha, é essencial conhecer algumas das histórias da Missão Internacional de Santidade, MIS, e da Igreja do Calvário da Santidade, ICS. A maioria dos anos do ministério britânico de Ravenhill, 1931 a 1958, esteve relacionada com esses dois grupos. O fundador da MIS, David Thomas, de sul de Gales, um empresário próspero que vivia em Clapham, ao sul de Londres,
Thomas foi profundamente afetado espiritualmente pela influência de Richard Rider Harris. Harris, nascido em 1847, era um proeminente advogado inglês, ministro metodista, autor de mais de 30 livros e fundador da Liga Pentecostal de Oração. A Liga de Oração não era uma igreja ou uma denominação, mas sim uma sociedade para a promoção da oração e da devoção. Em 1897, a adesão à Liga de Oração ultrapassava 13 mil pessoas. Por causa da influência de Harris na vida de David Thomas, Thomas apoiou o trabalho da Liga de Oração por 15 anos. Em 1906, Thomas sentiu a necessidade de algo mais do que apenas uma sociedade cristã que influenciava as pessoas durante a semana. Portanto, ele estabeleceu as reuniões dominicais em uma grande sala em suas instalações comerciais. Inicialmente, ele chamou o trabalho de Missão de Santidade. O nome foi posteriormente mudado para a Missão Internacional de Santidade, com sede estabelecida em Sydney Hall, Battersea. Naquela época, Thomas escreveu em seu diário: "O objetivo da missão de santidade é proclamar a um mundo perdido, a verdade da salvação plena, a regeneração para o pecador e o batismo do Espírito Santo e o fogo são o privilégio de todo crente, e isso deve ser feito eficazmente em todas as cidades e aldeias da terra." A Miss cresceu tanto que, quando o primeiro periódico da missão foi publicado em 1908, havia centros de missão já estabelecidos em Battersea, Pembroke, Southampton, em Carmarthen, sob a liderança de Thomas. O trabalho da nova missão cresceu de forma constante. 32 novas missões foram estabelecidas na Grã-Bretanha, de 1908 a 1916. Embora muito mais possa ser dito sobre o trabalho da Missão Internacional de Santidade, nosso propósito aqui não é registrar seu trabalho, mas mostrar sua relação com as vidas de Leonard Ravenhill e Maynard James, pois ambos começaram a ministrar com a missão em 1930 a 31. Em 1914, David Thomas estabeleceu uma convenção anual de Páscoa em Battersea, perto de Londres. Foi nessa conferência, vários anos depois, em que Maynard James foi fortemente influenciado por Cristo. A conferência de Battersea foi o lugar onde James Ravenhill e outros se reuniram para começar o seu futuro trabalho evangelístico. A ascensão de Maynard James para o destaque na MIS e na ICS é importante. Ele se tornou o principal colega de Leonard Ravenhill durante anos enquanto trabalhava com dois grupos. Ambos tiveram um grande impacto na vida do outro e juntos no reino de Cristo na Inglaterra por mais de 3 décadas. Sobre Maynard James. A principal pessoa no trabalho dos evangelistas na faculdade Cliff foi Maynard James. Seu relacionamento com Leonard Ravenhill começou na faculdade, em 1930, tendo todos os ingredientes de um evangelista. Corajoso e verdadeiro líder, Maynard passou de promissor pastor para a principal personalidade dentro do trabalho da missão de santidade. Nascido em Bargow Gales do Sul, em 17 de abril de 1902, em um forte lar cristão, James conheceu a Cristo em sua juventude, enquanto participava de cultos na missão de santidade de Bargow. Quando jovem, ele se juntou ao bando da esperança dos jovens na capela batista local de Hanbury Road. Isso foi apenas alguns anos após o avivamento galês, de 1904 a 1905. E muitos lugares ainda vivenciavam a influência do avivamento. As reuniões eram muitas vezes realizadas até tarde da noite em todo o país de Gales. Wyn Griffith descreveu como uma onda de fervor religioso. O avivamento galês varreu o país de Gales enquanto Maynard ainda era uma criança pequena. Ele não tinha memória daqueles eventos emocionantes, mas Paul James registra que o movimento de reavivamento afetou grandemente o país de Maynard e que seria uma profunda influência sobre o próprio Maynard. Aos 17 anos, Maynard foi poderosamente afetado pela pregação de Leonard Wayne e renovou seu compromisso com Cristo no Congresso da MIS em 1920 em Battersea, a poucas semanas do seu 18º aniversário.
James teve uma experiência com Deus que estabeleceu a direção de sua vida e de seu futuro ministério. Não ouviu o som de um vento impetuoso, nem as línguas de fogo divididas repousaram sobre minha cabeça, nem me foi dado falar em outro idioma, mas minha vida cristã foi revolucionada a partir dessa hora. O medo carnal foi expulso pelo amor perfeito. Frustração foi trocada por uma vida de vitória no Espírito Santo. A oração tornou-se um prazer intenso e a Bíblia era minha carne e meu vinho. O mais maravilhoso de tudo foi o revelar de Cristo no meu coração ansioso. Ele se tornou o berço de minhas afeições. Sua beleza e graça arrebataram minha alma feliz e algo aconteceu que eu nunca tinha conhecido. O Espírito Santo me desmanchou em lágrimas quando orei pela humanidade carente e o amor de Deus foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Por causa da experiência de Battersea, Maynard ficou, mais do que nunca, vinculado ao trabalho da Miss, muito afetado por seus líderes. Não demoraria muito para que ele saísse de casa para começar uma preparação mais profunda para ser um líder no reino de Deus. Logo após a conferência de Battersea, James conseguiu um emprego em um laboratório químico ligado ao Hospital Municipal de Saúde Mental de Cardiff. Isso se provou ser um tempo para amadurecimento, crescimento e preparação, enquanto ficou neste local de trabalho durante vários anos. Maynard sentiu um claro chamado para pregar o evangelho em sua adolescência, e esse chamado foi esclarecido e renovado em seus 20 e poucos anos. Em 1923, James foi eleito o líder da missão de santidade de Cardiff, no sul do país de Gales, enquanto servia fielmente em seu trabalho no hospital de Cardiff. Seu trabalho no hospital também lhe deu a oportunidade de finalmente frequentar a faculdade de Cliff com a idade de 24 anos. James entrou na Cliff em janeiro de 1927 e logo se estabeleceu como líder entre os estudantes. Ele era muito inteligente, um orador capaz e um cristão fervoroso. Foi graciosamente apelidado de Holiness James, Santo James, por alguns no colégio, por causa de sua vida cristã consistente. No semestre de outono, Samuel Chadwick escolheu James para ser o presidente do corpo estudantil. O caráter de sua vida e seus dons ministeriais eram evidentes para todos. Em 1930, Maynard se casou com Louise Jackson, também de Bargoed. Depois de seus estudos na Cliff, ele estava em trabalho evangelístico em tempo integral com a Miss, quando ele e Ravenhill se tornaram líderes entre os homens da missão. Nos últimos anos, James desenvolveu amizade com líderes cristãos na Grã-Bretanha, incluindo 2 homens de destaque em Londres, W.E. Sangster, Martin Lloyd Jones, da Capela de Westminster. Lloyd Jones, que acabara de vir de Gales do Sul, tornou-se um correspondente regular de James e o relacionamento deles cresceu ao longo dos anos, embora James diferisse de Lloyd Jones e Sangster em algumas áreas. Havia um espírito afim e apreciação mútua entre eles. Dr. Lloyd Jones comentou favoravelmente sobre alguns dos escritos de James. Dr. Sangster e James continuaram se correspondendo regularmente até a morte de Sangster. Em 1964, Maynard James escreveu seu livro mais popular, Creio no Espírito Santo, que se tornou muito influente nas Ilhas Britânicas. James trabalhou no material por um longo período, já que vários capítulos haviam sido publicados anteriormente como artigos na The Flame, a revista da Missão Internacional da Santidade. O livro foi publicado na Grã-Bretanha e 1 ano depois nos Estados Unidos pela Bethany Fellowship de Minneapolis. O livro lida com o batismo e o derramamento do Espírito Santo. Lloyd Jones, falando da posição de James sobre os dons espirituais, escreveu para ele: Eu acho que o modo como você lidou com a questão das línguas é bastante perfeito. Não consigo imaginar uma definição melhor. A visão de James era de que os dons do Espírito deveriam ser distribuídos como o Espírito soberano escolhesse,
Mas o fruto do Espírito, disse James, deve ser demonstrado em todos os momentos, em todos os verdadeiros crentes. O poder de Cristo é visto nos dons, argumentou James, mas o fruto mostra a natureza e o caráter de Cristo, que todo cristão deve evidenciar consistentemente. Foi essa visão equilibrada que Lloyd Jones chamou de bastante perfeita. Mesmo enquanto um jovem ministro, James exibiu uma profundidade de conteúdo em sua pregação. Seu dom de pregar aumentou e se desenvolveu mais plenamente quanto mais ele pregava. Leonard disse que James era o pregador favorito de Marta na Grã-Bretanha. Esta é uma afirmação importante considerando com quem ela era casada. Um sermão sobre a oração de James serve como exemplo. Muitas coisas são necessárias no serviço cristão. Pregação, canto, exortação, etc. Mas a oração é indispensável. Nós devemos orar ou perecer. Veja Pedro em Atos 6, 2, 4 e Moisés e Amaleque em Êxodo 17, 9 a 11. Considere as respostas dadas nas Escrituras. A verdadeira oração deve ser no espírito, na atitude correta, consciente, perseverante, definitiva e inabalável. A pregação de James teve um impacto de longo alcance sobre milhares de pessoas, muitas igrejas e centenas de trabalhadores de Cristo ao longo dos anos. Havia muitos jovens cuja vida e serviço foram levados a novos níveis de compromisso e consagração. Uma dessas pessoas era um jovem chamado Colin Peckham, que ouviu James pregar em Pietermaritzburg, Natal, África do Sul, na última campanha sul-africana de Maynard, em meados da década de 1950. O sermão de James, O que você está procurando, foi um divisor de águas na vida de Peckham, pois ele foi profundamente tocado pelo Espírito Santo através do sermão e respondeu ao apelo do Evangelho. Depois de orar com um dos homens e pedir a Deus que trabalhasse em seu coração, ele voltou para a faculdade. Ao retornar, ele se ajoelhou na estrada em oração, pedindo a Deus para preenchê-lo com o Espírito Santo. Essa experiência mudou sua vida. Peckham tornou-se um pregador do Evangelho. Ele se casou com Mary Morrison, que se converteu no Despertar de Lewis em 1949 na Escócia, sob o ministério de Duncan Campbell. Peckham mais tarde tornou-se o diretor da Missão Fé em Edimburgo e depois conduziu um vasto ministério itinerante de pregação até sua morte em 2009. O longo e frutífero ministério de Peckham começou em uma noite ao ouvir um sermão de Maynard James. James serviu em diversas ocasiões como pastor entre várias igrejas missionárias, incluindo Manchester, Bolton, Oldham, Bradford, Burnley, além de servir por 5 anos como diretor do Beach Law Bible College em Stanley, mas ele é lembrado principalmente como um evangelista internacional e palestrante em conferências que viajou por toda a Inglaterra como um dos principais evangelistas dos peregrinos. O relacionamento de James com Leonard Ravenhill foi duradouro. Mesmo depois que Leonard e Martha se mudaram para os Estados Unidos, cartas foram trocadas entre eles até o último ano da vida de James. Em 1979, James conduziu um extenso ministério em toda a África do Sul por 10 semanas, incluindo viagens cansativas no Transvaal, Natal e também no Cabo. Ele pregou em igrejas wesleyanas, luteranas, nazarenas e batistas, e em 2 faculdades bíblicas que incluíam estudantes negros e brancos. Ele também teve o privilégio de pregar em 2 protestos evangelísticos em Soweto, uma área urbana de Johannesburg. Escrevendo mais tarde, James mencionou com alegria a cena em movimento que ele experimentou lá. Havia 700 Zulus que se reuniram para cantar, orar, testemunhar e ouvir a palavra de Deus. Maynard continuou a conduzir o ministério como podia até 1984, quando sofreu um derrame que desencadeou um declínio físico. Ele morreu no sábado, 21 de maio de 1988. Paul James fala sobre seu pai e seus colaboradores. Juntamente com Jack Ford, Leonard Ravenhill e Clifford File, ele abriu uma trilha na Grã-Bretanha que não tem paralelo neste século XX. James e Ravenhill, juntamente com vários outros homens da Cliff, foram preparados por Deus para entrar em um ministério de evangelismo que seria frutífero e de longo alcance, de uma forma que eles ainda tinham que imaginar.
Eles não planejaram o caminho, mas foram levados por Deus passo a passo para a arena da fé. O início do ministério de Ravenhill. Leonard tinha lembranças vívidas de seu início no ministério, mesmo depois de 50 anos. Eu me lembro quando saí da escola, eu estava fervendo para pregar. Eu preguei um pouco em Bristol, assim como em Londres e Newcastle. John Wesley costumava selar meu cavalo em Bristol, ir de lá para Londres, depois de Londres para Newcastle. Mas eu não tinha cavalo, eu não tinha carro nem bicicleta, então eu andei. A Inglaterra não é um país grande, mas se você tentar andar 400 quilômetros, vai achar que é bem difícil. Então eu andei tudo de novo. Eu parei em aldeias, pregando conforme seguia, com o meu saco de dormir. Eu batia na porta de uma igreja e perguntava: podemos dormir em sua igreja? Nós temos sacos de dormir. De onde vocês são? Faculdade Cliff. Sim, já ouvimos falar da Faculdade Cliff. Então tudo bem. Mas às vezes eles nos expulsavam na chuva. Eu aproveitava cada minuto. Às vezes não conseguíamos chegar a lugar nenhum. Nós tínhamos um carrinho e tínhamos uma barraca. Nós montávamos e dormíamos nela à noite. Nós ficamos encharcados muitas vezes e fomos expulsos, mas e daí? Não existem registros da data exata que Ravenhill realmente se lançou em um ministério de pregação. O que é certo é que em 1931, aos 24 anos, ele estava trabalhando como evangelismo em tempo integral. Naquele ano, ele estava pregando na missão de Oldham, que se tornou um despertar espiritual local. Ele também ajudou Arthur Fawcett no pastorado em Bolton. A primeira menção de Ravenhill no Jornal da Missão de Santidade foi em janeiro de 1933, quando Leonard é listado como um dos probacionários, o que significa que ele era um dos novos evangelistas que agora trabalhavam com a Miss em toda a Inglaterra. Bolton, 1931. A igreja de Bolton foi uma das primeiras igrejas estabelecidas da Miss. O Tabernáculo de Santidade de Bolton nasceu através de um movimento do Espírito Santo no verão de 1931, como resultado de 12 semanas de evangelismo local pelos peregrinos. A equipe em Bolton, liderada por Maynard James e Dan Phillips, era originalmente composta por Clifford Fire, Fred Haynes, Albert Hart, Albert Law, William Maslin, Harold Watterson. Com tantos homens sobrecarregados e orando convergindo na cidade com o evangelismo por várias semanas, não é de se admirar que Deus tenha trabalhado de maneira extraordinária. A resposta à mensagem do Evangelho foi tão difundida que a campanha foi estendida de 4 semanas para 3 meses. A necessidade de trabalhadores e conselheiros aumentou tanto que a equipe original foi acompanhada por outros evangelistas, incluindo Jack Ford, Arthur Fawcett, John T. Hanson, Maurice Winterburn, Eric Smith e Ravenhill. Um registro da história da igreja fornece detalhes do início da obra da graça. No verão de 1931, um grupo de homens chegou à área de Downhill, em Bolton, para pregar o Evangelho de Cristo. Um grupo de cristãos de West Taunton já ajudara a preparar o caminho para isso pela distribuição da literatura cristã. Os pregadores ergueram uma tenda no antigo mercado e começaram a testemunhar na região, a realizar cultos e orar pela bênção de Deus sobre a região necessitada de Bolton. Muitas pessoas foram por curiosidade, muitas por necessidade e outras apenas para discutir. Mas, para espanto da grande maioria, logo perceberam que aquilo era algo especial. Deus estava revelando a muitas pessoas sua necessidade de algo que antes não conheciam. Uma paz que excede todo entendimento. Eles perceberam que a morte de Cristo há tantos séculos não era apenas algo histórico, mas estava mudando a vida humana no tempo presente. Logo a tenda foi substituída por uma maior para conter as crescentes multidões diárias. Na maioria das noites, eles viram verdadeiramente conversões. Para o espanto de toda a área de Downhill, reuniões ao ar livre foram realizadas nos arredores de Tultals Mill no início da manhã e nos degraus da prefeitura, enquanto a mensagem da graça salvadora era trazida a milhares de pessoas, resultando nas prolongadas reuniões da campanha. Por 3 a 4 meses ela continuou.
Era evidente que algo incomum estava acontecendo. Alguns dos primeiros convertidos, cujas vidas foram radicalmente mudadas, ainda seguem hoje, tendo mantido o curso e encontrado verdadeiramente a graça de Deus para todas as ocasiões e para cada provação. As equipes experimentaram grandes momentos de oração em vários lugares. Leonard lembrou uma vez especialmente na tenda. Uma mulher veio até nós um dia. Nossa, ela era uma visão. Ela viveu a vida mais pobre da cidade e era a mulher mais feia que eu já tinha visto. Ela estava vestida de preto e parecia tão miserável. Ela nos pediu para vir tomar uma xícara de chá, então fomos. Fomos a um apartamento e subimos. Você não teria dado $1 por nada na sala. Os copos e os pratos estavam rachados. Ela começou a orar enquanto se ajoelhava ao lado da mesa. Eu olhei para esta mulher com feições horríveis e pele muito áspera, mas quando ela abriu a boca, a glória de Deus encheu aquela sala. Eu nunca esqueci isso. Eu não pude orar depois disso. Eu havia orado com muitos homens ao redor do mundo, mas fiquei profundamente comovido com a oração daquela mulher. Um poderoso trabalho de graça ocorreu durante as semanas prolongadas em Bolton. Foram pouco mais de 1.000 conversões registradas durante o período de 3 meses. Embora os evangelistas não tivessem tentando enfatizar números, era muito evidente que um trabalho divino estava acontecendo, e havia casos notáveis de cura divina concedida soberanamente. Minnie Hope Singston, uma jovem em Bolton, ajoelhou-se em arrependimento e entregou seu coração a Cristo durante a reunião de 7 de agosto de 1931. Ela relembrou como seus pais, os Hopes, foram maravilhosamente salvos naquele verão também. Minnie mais tarde tornou-se missionária na África e o Senhor e a Senhora Hope tornaram-se os primeiros zeladores da nova igreja em Bolton. Ao registrar os feitos gerais da campanha de Bolton, Paul James diz: não é exagero dizer que foi um fenômeno, mas muito mais do que isso, trouxe bênçãos para milhares de pessoas. Lojistas relataram a liquidação de dívidas antigas, embora os salários estivessem baixos e o desemprego estivesse aumentando. Jornais locais e até nacionais estavam registrando isso. É importante notar também que a maioria dos convertidos eram pessoas de fora da igreja, não eram membros registrados da igreja. Os peregrinos se sentiam responsáveis por eles, sabendo que a maioria das igrejas em volta seria liberal e não evangélica. Ficou claro que o fruto do despertar local deveria ser mantido pelo estabelecimento de uma nova igreja. Um novo edifício era necessário rapidamente. Providencialmente, o local coberto de cinzas onde a tenda foi erguida foi emprestado a eles pelo escudeiro local. Albert Law negociou um contrato com eles e o supervisionou a construção de um prédio pré-fabricado com capacidade para 400 pessoas. Manny Sington lembrou como a igreja começou. Uma igreja verdadeira era uma necessidade. Planos foram elaborados e Albert Law, que havia sido carpinteiro e construtor por ofício, começou as fundações do tabernáculo. Além de passar noites em oração, realizar cultos ao ar livre e pregar a palavra, mãos dedicadas estavam ocupadas erguendo um edifício para a glória de Deus. Os serviços continuaram na tenda e o entusiasmo cresceu à medida que o prédio se aproximava da conclusão. Então, o dia de reabertura foi finalmente anunciado, e Law e seus colaboradores trabalharam durante a noite, dando os últimos retoques no santuário que se tornaria o berço de muitas almas. No sábado, 31 de outubro de 1931, o Tabernáculo de Santidade de Bolton abriu as portas com um culto vespertino. O Dr. Samuel Chadwick havia sido convidado para pregar o sermão, mas devido à doença foi substituído por Norman Dunning. O serviço da noite foi pregado por um pregador americano, Arden Hodgkin. Arthur Fawcett. Arthur Fawcett foi escolhido como o primeiro pastor da nova missão de Bolton. Fawcett, um jovem de Yorkshire, ainda estava concluindo seus estudos bíblicos no Emmanuel Bible College, em Birkenhead, quando assumiu o ministério pastoral em Bolton. Seu pai, um mineiro, havia dedicado Arthur a ser um homem de Deus quando o filho recém-nascido quase morreu ao nascer. Arthur não soube desse fato até seu pai morrer, porque o Sr. Fawcett não queria impedir o trabalho de Deus em chamar seu filho.
O jovem Fawcett enfrentou várias dificuldades nos anos seguintes, mas sempre parecia ter uma alegria e satisfação que irradiavam de sua vida. Durante seus estudos na Emmanuel Fawcett, se juntou ao trabalho evangelístico dos peregrinos na campanha em Bolton. Seu exemplo e ministério foram tais que foi Fawcett quem os líderes sentiram que deveria assumir o novo trabalho pastoral ali. A abordagem de Fawcett foi tal que ele foi descrito como conduzindo um ministério vigoroso, e a igreja cresceu consistentemente desde seu início. Ravenhill foi convidado para se tornar pastor assistente de Fawcett em Bolton durante o primeiro ano, mas só permaneceu até 1933, quando foi convidado a retornar à igreja de Oldham para se juntar a Maynard James no trabalho pastoral de lá. Fawcett permaneceu em Bolton até 1940, quando partiu para conduzir novos ministérios em outros lugares na Grã-Bretanha, e passou a pregar na igreja em Huntington até 1949. Ele então prosseguiu com seus estudos teológicos na Universidade de Glasgow, completando um doutorado em História da Igreja. Foi então ordenado na Igreja da Escócia e serviu como ministro da Igreja Paroquial de Johnstone, em Renfrewshire, na Escócia por 24 anos. Entre os livros de Fawcett está a sua obra histórica altamente considerada, a Cambsland Revival, The Scoting Evangelical Revival of the 18th Century, publicado pela Burner of Truth Trust. Fawcett é lembrado por Hugh Ray. Arthur Fawcett tornou-se o primeiro pastor em Bolton e era uma lenda local em seu próprio tempo. Ele sofria de visão deficiente, mas era um homem muito culto e um pregador de considerável influência. Ele deixou Bolton como uma próxima congregação e para eles, ele era um pastor pregador incomparável. O ministro batista em Johnstone disse sobre Fawcett após sua morte em 1975. Pelo chamado domiciliar, Dr. Arthur Fawcett, a Igreja da Escócia e sua vida evangélica perderam um renomado erudito e santo. Ele era um excelente teólogo, um pregador ao ar livre, muito procurado e um escritor talentoso. Dizia-se que Fawcett era um homem a arder por Cristo e acendeu a chamada fé nos corações de muitos em toda a Escócia e além. Ravenhill disse que Fawcett foi um dos pregadores mais brilhantes e talentosos que ele já ouviu. Jim Snape, um dos membros fundadores da igreja de Bolton, costumava contar seus colegas de trabalho no Lees Mill o provocavam quando ele testemunhava sua fé em Cristo. Uma pessoa disse a Snape que a igreja recém-inaugurada logo se dissolveria e deixaria de existir, e o prédio teria de ser usado como um depósito para a fábrica, mas 50 anos depois a igreja ainda estava forte. Após a campanha de verão em Bolton, Fawcett assumiu o trabalho pastoral em Maynard e Maynard James retornou ao pastorado em Manchester. Mas o dom e a motivação do evangelismo finalmente motivaram James a continuar com seu desejo de ver mais igrejas construídas. No ano seguinte, 1932, houve outras campanhas em Leeds, Farnworth e outros lugares, mas elas não se compararam ao trabalho de graça em Bolton. Ordenação de Ravenhill. Leonard não era oficialmente comissionado ou ordenado por nenhuma igreja até 1937, quando George Sharp, um pregador metodista escocês que pastoreava igrejas metodistas e congregacionais dos Estados Unidos e na Inglaterra, liderou o serviço para ordenar Ravenhill e outros 2 ao ministério evangélico na Igreja do Calvário da Santidade. Os outros ministros, J.B. McGlone e James MacLeod, também participaram da ordenação que ocorreu na terça-feira da Semana da Páscoa de 1937. Leonard chegou a acreditar depois que a ordenação pelos homens não era tão essencial quanto a ordenação de Deus. Sua visão mais madura era que ser verdadeiramente enviado por Deus era muito mais importante do que ser ordenado por homens. Ravenhill estava agora totalmente envolvido no trabalho de sua vida. Ele não sabia o que estava por vir, mal sabia ele que mais 20 anos de pregação do evangelho e evangelismo frutífero estavam diante dele nas Ilhas Britânicas, um ministério de longo alcance que afetaria milhares de vidas
antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Ele também não tinha ideia de que, além da Grã-Bretanha, um ministério mundial o aguardava longe de sua amada terra natal. Confira o próximo capítulo, Um Grupo de Irmãos, os Peregrinos Sagrados.